Olá a todos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal AfroTalks. Muito obrigado por tirarem o vosso tempo para assistir a mais um vídeo e eu também queria agradecer todo o apoio que o canal tem estado a ter, as visualizações estão a aumentar e agradeço o vosso apoio e mais uma vez, portanto, estamos aqui para debater um tema que me parece relevante para todos nós. E o tema de hoje tem a ver, na mesma lógica de responder a questões anteriormente colocadas, com a questão da união que existe entre as nossas comunidades. E vou responder diretamente com um redondo não. Na minha opinião, não existe união entre as nossas comunidades. Portanto, estou a falar das nossas cinco comunidades africanas de expressão portuguesa residentes em Portugal. Não, não existe, infelizmente. Não é? Eu acho que não se pode falar ou responder a esta pergunta sem fazermos uma contextualização histórica. É importante percebermos as coisas. Temos sempre que ir ao passado para perceber o presente. E, portanto, se num vídeo anterior referia que a primeira comunidade ou a comunidade com maior expressão em Portugal sempre foi a cabo-verdiana, né, por várias razões, não me vou repetir, a segunda maior foi a angolana. Não é? E, portanto, estas são as duas principais maiores comunidades em Portugal. Há uma terceira que é a guineense e cada uma em termos temporais existe um aumento gradual da sua presença em Portugal. Os cabo-verdianos que acontece durante os anos 60 para a frente, os angolanos alguns dos anos 80, essencialmente depois de 92, das eleições de 92, há um aumento também significativo de angolanos presentes em Portugal, e os guineenses, final dos anos 90, essencialmente depois de 98, a Guerra Civil, há um aumento também gradual e massivo até de presença de guineenses ou pessoas de origem guineense em Portugal. E, portanto, porquê que não existe esta união? Não existe esta união, na minha opinião, mais uma vez é importante dizer, isto é tudo, na minha ótica, fruto da minha experiência, é o que eu acho. Portanto, se pensarem ou tiverem outra ideia, por favor, partilhem as vossas opiniões, comentem, vamos debater. Esta é a razão do canal. É importante perceber que cada um dos grupos tem as suas características culturais muito específicas, como é óbvio, não é? E, portanto, a minha percepção é que entre os dois maiores grupos, cabo-verdianos e angolanos, há características muito singulares. Portanto, na minha opinião, se o cabo-verdiano pode ser visto como a pessoa que gosta de ser respeitado, com alguma honra, trabalhador e não admite abusos, não é? O angolano foi sempre visto como o bom vivant, a pessoa que gosta de coisas boas, vaidoso, gosta de festa, não é? E, portanto, eu acho que houve estas questões, estas características fizeram com que existisse algum distanciamento entre os grupos. E, portanto, não, apesar de tudo, foi inevitável o contacto. Ou seja, havia angolanos a lidarem com cabo-verdianos e vice-versa. É inevitável, não é? Mas sempre, na minha percepção, com algum distanciamento. É? Alguma desconfiança até, se quiserem. Relativamente aos guineenses, é um terceiro grupo que aparece muito mais tarde. Havia aqui um ou outro, mas também as suas características culturais eram muito diferentes das outras, não é? Portanto, não havia ali nenhum link. É importante dizer que toda a união que existe, ou toda a proximidade que existe entre Guiné e Cabo Verde, não é? Porque existiu, é tudo anterior à vinda a Portugal. Portanto, são contextos históricos anteriores. Para os que não sabem, até 1980, Guiné e Cabo Verde eram um só. A Guiné e Cabo Verde são dos poucos países do mundo que partilham o mesmo herói nacional, Amílcar Cabral. E, portanto, havia este contexto de união histórica, mas tudo muda de 80 para a frente e quando as várias comunidades estão em Portugal. Aí é um terreno novo, é uma situação completamente nova. Relativamente à comunidade santomense, sempre foi muito pequena e, portanto, é uma comunidade não muito expressiva e que muitas vezes acabava por se diluir na comunidade angolana.
embora também é importante dizer que a comunidade de Santo Tomense sempre teve as suas características muito particulares. A comunidade moçambicana era e sempre foi a mais pequena de todas, não é? E a mais discreta de todas. Ou seja, não entrava aí em grandes competições, eram pessoas que vieram em circunstâncias muito particulares de Moçambique para Portugal. Muitos deles deram continuidade a negócios e a uma veia empresarial que tinham em Moçambique. Para quem não sabe, nos anos 80, 90, há uma zona particular em Lisboa, ali na zona de Martim Moniz e até na Almirante Reis, onde havia vários negócios de revenda e até de venda de mobiliário que eram dominados por pessoas de Moçambique, mas de origem indiana. Só aqui um fato histórico. Portanto, também sempre foi um grupo que esteve muito à parte. Portanto, o núcleo duro era Angola, Cabo Verde e Guiné posteriormente. E eu acho que o guineense sempre funcionou um bocado aqui como não diria o elo de ligação entre os grupos, mas o grupo do meio que sempre foi visto com algum distanciamento e com alguma, não digo desconfiança, mas era o diferenciado, se quiserem, não é? Volto a repetir, entre todas as nossas comunidades sempre houve muita proximidade, sempre houve conhecimento, sempre houve relacionamento, mas eu acho que os cabo-verdianos sempre se deixaram muito dentro do seu próprio grupo, os angolanos sempre se movimentaram também muito entre os seus próprios grupos e os guineenses pelas suas próprias particularidades também no seu próprio grupo. Intrusamos todos uns com os outros, mas no final do dia cada um volta para o seu grupo. Independentemente disso, acho que acaba por existir uma maior proximidade. Portanto, não existe união, né? Que esta é que é a questão. Grande união, não existe. Cada comunidade fazia as suas coisas de forma individual, não é? Mas a proximidade acaba por haver uma proximidade maior, se calhar, entre cabo-verdianos e angolanos. Isto até pode parecer um contrassenso, porque eu dizia no início que cada um está no seu próprio grupo, mas sim, se formos estatisticamente a ver, nestes, digamos nos últimos 30 anos, a proximidade foi crescendo maior entre a comunidade angolana e a comunidade cabo-verdiana. E, portanto, eu acho que, de forma sintética, esta é a minha opinião relativamente a esta questão da união. Nunca houve união, há várias características, isto podia ser um vídeo muito mais longo, não vale a pena estarmos a esticar mais o tempo, mas essencialmente este é o meu feedback relativamente à questão da união entre as comunidades. Não houve, porque sempre houve algum distanciamento, alguma desconfiança entre as várias comunidades. Por favor, digam qual é a vossa opinião, comentem, concordam comigo, não concordam, vamos debater o assunto e muito obrigado por terem assistido ao vídeo. Um abraço grande.